Oi, pessoal. Hoje eu vou dar aula para o sexto ano de História e nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a Grécia. Lembra nas últimas aulas que eu pedi para vocês assistirem alguns vídeos no YouTube? E ele falava bem sobre a Grécia, todos eles, já falava desde o início até o período que a gente vai começar a estudar. Nós vamos começar a estudar a apostila número 2, né? Capítulo 5, Grécia, Sociedade e Cultura. Por quê? A primeira organização política e social que nós tivemos foi da Grécia. A Grécia, ela começou com os gênos, que era uma organização familiar, como se tem na casa de vocês, um pouco maior. Mas essa organização familiar, o que ela fazia? Tinha uma pessoa, que geralmente era o pai, e esse pai, ele organizava a ordem comunitária, a criação de animais, a agricultura, era ele quem decidia e era ele quem fazia essa parte de organização. Então, o pai era o responsável por esses gêneros. Conforme foi crescendo, foi ficando muito grande. Aí não dava mais para uma pessoa só, porque essas famílias, elas foram crescendo muito. E aí elas se tornaram muito grandes para uma pessoa controlar. Aí começa a surgir a polis. A polis são cidades-estados. As duas cidades-estados mais importantes desse período foi Esparta e Atenas. Essas foram as duas cidades que mais se divulgam até hoje, foram as duas. Nessa cidade, o que acaba acontecendo? Tem um aumento de produção e distribuição de mercadorias, aí já não é mais uma coisa familiar. As pessoas, elas começam a produzir muito mais, e com essa produção elas começam a ter uma venda também. E essa venda acaba sendo muito maior, que era enquanto grupo de gênios que era familiar. No século 7 a.C., os gregos criou a moeda, porque antes, como que era feito? Você ia como se fosse numa feira livre e você fazia sistema de trocas. Então você trocava a mercadoria do que você estava precisando por uma outra mercadoria que outra pessoa estava precisando, e aí havia uma troca, um sistema de trocas. Mas o que acontecia? Nem sempre era muito justo, porque às vezes um tipo de mercadoria, o outro achava que a dele valia muito mais, então ficava esse sistema de troca um pouco defasado e acabava criando atritos, porque um achava que vendeu barato ou a troca dele não foi muito justa. Aí se criou a moedas. Essas moedas foi para facilitar as negociações. Tinha moeda de ouro, de prata, de bronze, metais preciosos e semi-preciosos, para que essa compra e essa venda fosse feita de uma forma diferenciada e que não houvesse tantas injustiças. Então, esse foi o sistema criado de moedas e que acabou dando muito certo, tanto é que nós podemos aproveitá-lo agora para o capitalismo, onde as pessoas utilizam moedas até os dias de hoje. Uma outra coisa que se tinha nessas cidades-estado era a escravidão. A escravidão, a maior parte da população era escravizada, eram presos, geralmente eram presos de guerra. Não eram que nem a escravidão que houve depois de Cristo, que eram negros, africanos que eram vendidos, não. Esses eram brancos, como eles, só que eles perdiam a guerra, e aí quem perdia a guerra vinha como escravo para a Grécia. Eles trabalhavam geralmente na agricultura, oficinas artesanais, em minas, construção de embarcações e obras públicas. Esse era o trabalho deles como escravo. E alguns eram escravos domésticos também. Eram aqueles que faziam toda a parte doméstica da casa. Então, tinha vários que eram empregados domésticos.
As mulheres, o trabalho delas geralmente era caseiro, era doméstico, ela ordenava os empregados, e não era considerada nem cidadã, ela e as crianças. Eles eram considerados pessoas, vamos dizer, que ficavam abaixo da sociedade. As mulheres não eram tidas como pessoas que eram importantes para essa sociedade, principalmente em Atenas. Em Esparta, as mulheres não. Elas tinham maior liberdade, elas podiam até praticar esporte. Em Atenas não, mas em Esparta podia. As crianças em Esparta, aos 7 anos, elas eram entregues ao serviço militar, em treinamento de guerra. E as meninas eram dedicadas ao serviço doméstico, como tecer, bordar, cuidar da casa. Era isso que elas aprendiam para que elas fizessem um bom casamento. Olha, isso tudo vocês vão achar na nossa apostila, da página 2 até a página 7. E essa parte eu gostaria muito que vocês lessem, com mais os vídeos que vocês já tinham tido anteriormente, acho que vocês não vão ter dificuldades de entender. Mas se tiver dificuldade de entender, é só mandar depois no grupo as dúvidas que vocês tiveram. Na próxima aula, nós vamos estar falando da religião, ok? Beijo para todo mundo, fiquem bem, fiquem em casa, ok?